Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é domingo, dia 4 de junho de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Ontem também o vídeo deu uma congelada, vocês viram que no final a câmera congelou. Eu tô fazendo alguns testes aqui com ela, por isso que eu ainda não troquei, tá? Reiniciei o computador, tô fazendo alguns testes, vamos ver quanto tempo ela vai aguentar hoje, tá? Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia, que na minha opinião é uma das mais esplendorosas de todo o livro de exercícios. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar, né? Então era exatamente o que Jesus dizia, né? Que nós precisamos aprender a estar no mundo sem pertencer a ele, sem sermos do mundo, né? Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como eras antes. O mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Como é ser uma ilusão? É ser um corpo, né? É ser um corpo, porque o corpo é uma ilusão. O corpo é o nosso avatar no jogo da Matrix na terceira dimensão, tá? Todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura, mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente tal como é meramente sanidade. Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir, e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso precisam de um professor, o Espírito Santo, que receba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo o sacrifício de algo que é real. Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade. Olha só, isso aqui é um equívoco, tá? Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade. Não, então eu vou lá, eu vou largar tudo e vou viver meditando numa caverna. Eu tô dizendo que o mundo ainda é real, né? Dependendo de como eu tô fazendo isso, dependendo do pensamento que está por trás desse movimento, eu ainda estou dizendo que o mundo é real. Mas o que um curso em milagres afirma peremptoriamente é que o mundo é uma ilusão. Isso aqui é uma grande ilusão, isso aqui é um jogo de realidade virtual, né? Inclusive, anteontem eu vi um negócio no Instagram que, gente, nossa senhora, um negócio surreal. Isso aqui é uma Matrix mesmo, viu? A gente tá preso. Nós estamos presos num grande holograma que aparenta ser real. Nós estamos num grande holodeck, né? Lá da série Jornada nas Estrelas, a nova geração.
e sofreram uma sensação de perda e consequentemente não se liberaram. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo, que ainda não entenderam. Entre esses dois rumos há ainda uma estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho como os outros e também não pareces ser distinto deles, embora de fato o sejas, né? Que a nossa mente já vai ficando diferente, né? Já vamos tendo a mente aí corrigida. Assim, podes servi-los enquanto serves a ti mesmo e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles, através de ti. Né? Através da mensagem, né? Lembram? Que nós ontem falamos, eu estou entre os ministros de Deus. Não é isso? Eu estou entre os ministros de Deus. Foi a nossa lição de ontem. Então, ele está dando continuidade aqui ao texto. A ilusão ainda parece se apegar a ti para que possas alcançá-los. Mas ela recuou. E não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem é ilusão o que trazes para que os seus olhos contemplem e suas mentes apreendam. A verdade que anda na tua frente tampouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada conduz para o que está depois das ilusões, e ao longo do caminho tu os chamas para que possam seguir-te. No final, todas as estradas conduzem a essa, pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum, escolhas de derrota e objetivos que permanecerão impossíveis. Tudo isso recua quando a verdade vem à tona em ti, para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte, colocando-os no caminho da felicidade. O seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia, precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. Tal é o chamado da salvação e nada mais. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço. Não há nenhum custo, apenas ganho. A ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões. Quando elas recuam, ele se encontra novamente. Caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti. E poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos, à medida que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai diante de ti agora para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-los no caminho. Entretanto, no final da jornada não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre tu e a verdade. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti, e não sobrará nada para manter a verdade a parte da completeza de Deus, tão santa quanto Ele. Recua com fé e deixa que a verdade te mostre o caminho. Não sabes aonde vais. Não sei. Essa é a premissa. Não sei de nada. O Divino Espírito Santo é que vai me mostrar o meu caminho, tá? Por isso que a gente para de controlar. Porque a gente sabe que tem alguém que está no controle, que é o Divino Espírito Santo, e que ele sabe da nossa vida muito melhor do que a gente, né? Mas aquele que sabe vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros.
Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho de Deus não mais fará jornadas. Então, ele está falando aqui do fim dos tempos. Ele está falando aqui do fim dos tempos, que é a ascensão para um planeta de quinta dimensão. Então, nesse momento, o Filho de Deus ele não vai mais fazer jornadas, porque ele já chegou onde ele tinha que chegar, correto? Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão, ao invés da verdade. Eu não vou ter mais um desejo de ter esse corpo de terceira dimensão, tá? E estamos nos encaminhando para isso à medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a jornada final que fazemos por todos. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente de nossos irmãos que nos seguirão. Caminhamos para Deus. Faz uma pausa e reflete sobre isso. Caminhamos para Deus. Como a gente já fez o retorno, nós já estamos voltando para casa, nós estamos caminhando para Deus. Isso é muito importante, tá? Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor e de toda a tua intenção? Que caminho poderia te dar mais do que tudo ou oferecer menos e ainda contentar o Filho Santo de Deus? Caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é una com Ele e nos conduz para onde Ele sempre esteve. Que caminho, se não esse, poderia ser uma rota que tu escolherias? Que caminho, se não esse, poderia ser uma rota que tu escolherias? Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procures caminhos que pareçam conduzir-te a outro lugar. Sonhos não são guias dignos de ti. És o Filho de Deus. Não esqueças que ele colocou a sua mão, a mão dele, na tua e te deu os irmãos em confiança, pois tu és digno da confiança dele, né, da sua confiança em ti. Ele não pode ser enganado. A sua confiança faz com que a rota pela qual caminhas seja certa e a tua meta segura. Não falharás para com os teus irmãos nem para com o teu ser. Agora, ele pede apenas que penses nele por um momento a cada dia, para que ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te de quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor. Em teu nome e no seu próprio, que são o mesmo, nós praticamos com contentamento este pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. Lembrando aqui que muitas vezes, gente, quando a gente pede uma orientação ao Divino Espírito Santo a respeito de algum assunto, ele acaba falando conosco através da boca de uma outra pessoa, tá? Isso é importante de se ter em mente. Aí eu vou ler aqui um versículo do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Tá? Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Tá? Tem uma outra interpretação aqui. Então é disso que Jesus fala nessa lição maravilhosa no dia de hoje. Como é que a gente vai fazer a prática com a criança interior? Lembrando que a criança interior, ela fala com a gente, né? Nós somos lá o Mago Gandalf, a fada madrinha da criança interior, né? E nós estamos ouvindo a voz do Divino Espírito Santo. Então a gente vai falar para a criança que você recue e permite que eu e o Divino Espírito Santo te mostremos o caminho,
né? E aí você pode escolher uma situação especialmente desagradável que venha à sua memória e pode pedir ao Divino Espírito Santo que, por exemplo, mostre a você como teria sido um bom curso de ação lá naquele momento, quando você era pequeno, tá bom? Vamos para o livro da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, dia 155. Hoje é um texto de reflexão, né? E é sobre a infinitude de Deus, tá? Essa palavra aqui, ela não tem uma tradução muito literal para a língua portuguesa, né? Seria ilimitação, ausência de limites. Seria, ele está falando de um Deus que não tem limites, de um Deus sem limites, né? Então, para falar a frase correta, eu escolhi falar que ela está escrevendo sobre a infinitude de Deus, tá? Para Deus, cada momento é um novo começo. E Deus não é impedido por nada, né? Não é parado por nada. Deus nunca diria, isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. A Marianne, ela fala exatamente isso no Retorno ao Amor, tá? E eu tô esperando aqui que alguma boa alma me consiga o PDF de um Retorno ao Amor, ou se tiver o livro, escaneie ele pra gente, tá? Se tiver mais de um, né? Porque para escanear um livro, a gente invariavelmente vai estragar o livro, né? Para ficar bem feito. E eu só tenho um exemplar, tá? Então, Deus nunca diria, eu poderia ajudar você, mas você estragou as coisas de uma forma tão intensa que eu não quero ajudar você. Deus também não vai falar, eu poderia te dar uma vida grandiosa, uma grande vida, mas os seus pais eram disfuncionais, então as minhas mãos estão amarradas, né? Então o que ele está dizendo aqui? Que não importa a bagunça que eu já tenha feito na minha vida, não importa, né? Não importa a infância que eu tenha tido. Não importa o quanto de sofrimento, de tristeza, de eventos ruins, né? Não importa o que possa ter acontecido na minha vida, não importa. Deus ainda pode acertar as coisas para mim se eu lhe pedir e se eu lhe permitir e se eu me sentir merecedor e digno dessa ajuda divina. Se eu me abrir, porque para eu me abrir para receber a ajuda divina, eu vou ter que me sentir merecedor, merecedora, digno, digna. Tem um gato preto correndo aqui de um lado para o outro. Mas se eu tentar pegar para mostrar para vocês, eu não vou conseguir. Tô vendo seu rabo, Shakti. Gato escondido com o rabo de fora, literalmente. Tá? Limitações não ficam na frente da ausência de limites de Deus. São os limites da nossa, são os limites da nossa fé e não os limites das nossas circunstâncias, né? Então, o que nos impede de caminhar para frente são os limites da nossa fé, né? Ou então algo que é pior ainda, é a gente tirar a fé de Deus e colocar a fé no mundo. Colocar a nossa fé nas coisas do mundo, né? Então eu coloco a minha fé no governo, eu coloco a minha fé na minha conta bancária, eu coloco a minha fé no meu marido, eu coloco a minha fé na minha esposa, eu coloco a minha fé nos meus filhos, eu coloco a minha fé no meu emprego, né? Eu coloco a minha fé em coisas do mundo, em vez de colocar em Deus, né? 100% da minha fé tem que estar em Deus, certo? Certo? 100%. Porque todas as coisas boas que eu tenho na minha vida, a minha família, o meu marido, a minha esposa, a minha conta bancária, o meu emprego, elas foram alcançadas a partir da minha conexão com o Criador, com o meu ser real, né? Então eu só preciso colocar minha fé em Deus. E Deus é infinito por natureza. Deus é sem limites por natureza. E Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E eu adoro isso.
né? Eu adoro esse conceito de onipresença, onipotência e onisciência divina. Eu adoro isso, né? Adoro. Muito bem. Cada situação nos provê com a chance de viver com uma esperança mais ampla e mais audaciosa, e com a fé de que todas as coisas são possíveis. Sim, todas as coisas são possíveis para Deus, não é? Tem até um adesivo popular dos carros aqui no Rio de Janeiro, né? Todas as coisas são possíveis para Deus nada é impossível. Deus é maior do que qualquer circunstância limitada dos nossos passados. Deus é maior do que qualquer limitação que o mundo nos esteja apresentando, mostrando agora. As limitações existem apenas como um desafio para que nós amadureçamos espiritualmente, à medida em que tomamos consciência de que através da graça de Deus nós somos muito maiores do que nós estamos, né? Não é bom isso? Né? E aqui a gente não está falando de ser maior no sentido da grandiosidade do ego, mas sim da grandeza do nosso ser real, tá bom? Maior do que a falta financeira? Sim, porque em Deus você é infinitamente abundante. Maior do que a doença? Sim, porque em Deus você está em completa boa saúde. Maior do que o terrorismo, né? Ela tá falando do terrorismo porque é um problema lá para os norte-americanos, né? Sim, porque em Deus nós somos amor infinito. E o amor é a única força a qual o ódio e o medo não podem resistir. Não há ordens de dificuldades em milagres, já disse o nosso mestre, né? Maravilhoso, né? Em um curso em milagres. Se um número suficiente de nós orar a cada manhã, pedindo a Deus para que envie o seu espírito para a bagunça global que nós criamos e para acertar todas as coisas, nos rendendo, né? Rendendo as nossas próprias ideias e pedindo pelas ideias dele, então todos os nossos problemas começarão a se dissolver. Então imaginemos um mundo no qual todos os cristãos, vou falar só dos cristãos, né? Todos os cristãos do mundo levantassem de manhã, fazendo os exercícios de um curso em milagres, entregando suas vidas e suas vontades ao Divino Espírito Santo, recuando e pedindo a ele para que mostrasse o caminho. Como seria isso? Não é, meus queridos? Seria realmente maravilhoso, né? Seria realmente maravilhoso. Então, hoje nós vamos recuar e permitir que ele nos mostre o caminho. Mas eu quero lembrar vocês que nós precisamos pedir a ele que nos mostre o caminho. Então vamos pedir juntos. Divino Espírito Santo, por favor, nos mostre os caminhos que temos que percorrer hoje. Entregamos a ti, humildemente, nossas vidas e nossas vontades. Que você nos abençoe com o seu direcionamento, com o seu amor, com a luz que você coloca nos nossos caminhos, nos ajudando a evitarmos as armadilhas, nos ajudando a encontrar os atalhos que vão nos permitir sair dos problemas que estamos enfrentando em nossas vidas hoje. Muito obrigada. Amém. Então, meus queridos, eu queria, agora que eu já terminei a obrigação do dia, né? Porque eu tô morrendo de medo dessa câmera congelar. Se congelar, eu vou terminar o vídeo, tá? Eu vou encerrar o vídeo. Mas eu queria ler alguns comentários que eu recebi ontem, né? Que foram realmente maravilhosos e proveitosos, né? O primeiro é da Gilda, né? Que eu quero ler. Gilda, um beijo pra você, tá? Um beijo.
Já que eu estou aqui me acabando de rir. A Gilda foi a do noivo, tá? Que a gente leu o comentário do noivo de 10 anos, que na verdade era casado e tinha uma família em outro estado, né? E eu tô feliz aqui porque ela riu da minha interpretação cômica do problema familiar dela, tá? Então, assim, se você não quiser que eu faça piada a respeito dos seus problemas, então, por favor, não me conte os seus problemas. Porque os meus amigos sabem que o meu lema é: eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, tá bom? Então não me conte. Até porque eu posso garantir isso para vocês, isso é cientificamente comprovado. Quando a gente começa a rir dos nossos problemas, quando a gente traz o nosso senso de humor para os nossos problemas, isso é um sinal de que a gente está se curando. E também é uma forma de se curar, tá? Jaque, estou aqui me acabando de rir. Juro, eu nunca pensei que eu iria rir tanto dessa história e a sua leitura foi maravilhosa. E um monte de emojis gargalhando. A minha irmã se casou sim. Tem 2 filhas lindas adultas e ela ainda está casada. Mas se ela é feliz já é outra história e eu não posso afirmar com certeza. Sim, nem nos cabe, né? Não nos pertence a história da sua irmã. A história da sua irmã é da sua irmã. Sim, você tem toda a razão. Pouco me lembro da participação do meu pai nesse evento. Vagamente me lembro dele calado e triste, tá? Eu lembro a você que se você não assistiu o vídeo de ontem, você não vai entender nada. Então, volta lá pro vídeo de ontem, tá? Senão você não vai entender isso. Mas a minha mãe nunca foi de levar desaforos para casa, nem a minha. Não, e ela tomava a frente de tudo. E o pai ficava lá, calado e triste, né? Tenho lembranças de poucas coisas do meu pai. Parece que muitas delas se apagaram da minha memória. Estou remexendo em tudo com esse trabalho da criança interior, mas não posso contar com a minha mãe para me esclarecer algumas histórias, já que ela faleceu há 2 anos. Meus sentimentos. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, há mais de 25 anos atrás. Mas antes disso, ele passou um bom tempo doente com Alzheimer e outras complicações pulmonares, em virtude do uso do cigarro, de a vida toda e de alcoolismo, que começou pouco tempo antes de ele adoecer e contribuiu para o quadro. Então, vocês vejam que a minha leitura do pai ausente, ela foi correta, né? Porque além dele ser um dependente químico de nicotina, né? Ó, estão vendo lá atrás, minha filha preta? Ah lá, ó. Ó, tá tentando entrar no meio das almofadas. Né? Além dele ser um dependente químico de nicotina, tá? Porque cigarro é dependência química. Não só da nicotina, né? Porque o cigarro ele tem um monte de substâncias químicas, inclusive substâncias que provocam a dependência química, né? Se você pegar um fumo que o nativo norte-americano ele fumava há 500 anos atrás, o tabaco original ele não causa dependência química, né? O cigarro industrializado sim causa. E o uso do tabaco pelos índios norte-americanos era sempre um uso sagrado, tá? Muito bem. Mas enfim, esse trabalho, então, antes ele era alcoólatra também, né? Ele tinha um problema com o alcoolismo. E ele faleceu, ela era bem jovem, ela tinha 17 anos. Mas enfim, esse trabalho que estamos fazendo aqui está me ajudando muito. Não é nada fácil, mas a cada descoberta é uma camada ficando para trás e um passinho à frente que damos em busca de entendimento e liberdade. Agradeço todos os dias ao Espírito Santo por ter colocado você no meu caminho. Gratidão, amada, que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém. Estou precisando de bênçãos. Tá? E aí a galera toda mandando coraçõezinhos aqui, bênçãos. A Carla transcreveu a oração, né? O que eu tenho para falar para você, Gilda? Exatamente o que eu falei, era o pai ausente, né? Então não tem como para uma menina que vê um pai que não demonstra força, que fica calado, que fica chorando, que fuma o dia inteiro, que bebe o dia inteiro. Olha lá, minha filha. Minha filha caçula. Não tem como essa menina não ver esse pai como ausente. Esse pai é ausente dentro dela, né? Então, se esse pai é ausente, ele não dá a ela segurança.
Então, óbvio que a visão dela dos homens vai ser uma visão do tipo: homem não presta, né? Eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou parar o vídeo para consertar o que ela derrubou. Até porque ali não tem nada que se cair em cima dela vai machucar. É só almofada e esse globo e esse abajur é levinho, né? Então não tem como. Então quando você diz pra mim que você ficou com o pé atrás lá por causa da história do noivo, na verdade você já tinha o pé atrás. E a sua irmã também. E a sua mãe também, porque a sua mãe casou com esse homem ausente. Então já era uma história dessas 3 mulheres da família, um homem ausente. E aí o homem vem, noiva por 10 anos e depois ele chega e fala que ele na verdade tem uma família e filhos em outro estado. Uau, né? Então isso já era uma programação genética dentro de vocês, tá? Já é um trauma transgeracional. A sua mãe teve um marido alcoólatra. Vamos olhar para a vida afetiva da sua mãe. Olha, eu vou te pegar, gatinho. Tá gordinha, gente, tá a coisa mais linda do mundo. Com pelo brilhoso. Mas a cara dela é muito feia, ela parece um morcego. Depois eu vou botar foto dela no Instagram. Ela tem um pelo todo assim arrepiado, sabe? Então o que acontece? Nós já temos um trauma transgeracional aí. Então provavelmente se você olhar para a vida afetiva da sua avó, mãe da sua mãe, já era assim. Se você souber da história da sua bisavó, mãe da sua avó, já era assim, né? Então a gente já tem aí um problema sério de ausência emocional da figura masculina em casa, né? Então, essa ausência emocional, ela é vista pela mulher como um abandono. Abre a ferida do abandono. Correto? Vamos lembrá-la da ferida do abandono? Do que a Lise Bourbeau diz no livro dela, que está no nosso canal no Telegram, o PDF, né? Então, abre a ferida do abandono. E nessa ferida aberta do abandono, nós mulheres ficamos com muita raiva. A gente fica com muita raiva. Então, a gente forma essa crença: homem não presta. Não quero saber de homem na minha vida. E aí eu entro no meu relacionamento com o pé atrás, né? O que não é bom pra ninguém, né? Ou eu simplesmente não me relaciono, né? Então tem uma ferida aí que eu vou precisar tratar, que eu vou precisar curar, né? Então estamos com uma ferida aí séria para a qual nós temos que olhar. Então meu ponto que eu supus ontem estava correto. Você já tinha um pai ausente, né? Esse pai, poxa, se esse pai morreu com você com 17 anos, esse pai morreu muito jovem. Vamos supor que o seu pai tenha sido pai, digamos que com 35 anos. Então, 35 com 17, 52 anos. Seu pai morreu com 52 anos? Muito jovem. Seu pai morreu com 40 anos? Muito jovem. Né? Esse pai morre alcoólatra e tabagista, dependente químico de cigarro. Dependência química, gente, e álcool é auto-ódio, é culpa, né? Então, se você ainda não tiver assistido o meu vídeo A Visão de um Curso em Milagres sobre os vícios, eu sugiro fortemente que você veja, tá? Hoje à noite na live nós vamos tocar nesse assunto de uma forma indireta, mas nós vamos falar de culpa hoje na live de hoje à noite, que vai começar às 20 horas, tá bom? Se Deus assim nos permitir, se Ele quiser. Se for da vontade dele que nós façamos essa live, tá bom? Então, o cenário tá montado, né? E aí você disse pra mim que tem essa coisa aí da dificuldade de estabelecer um relacionamento com o sexo oposto. Então, que bom! Então você tá olhando pra ferida do abandono e da traição que estão aí abertas em você, no nível genético, né? Uma ferida transgeracional, é a tocha terrível, como diz o nosso amado mestre do Renascimento, Bob Mandel, né? É transgeracional, é a tocha terrível, é a sua bisavó passando para sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você e para sua irmã, né? E se você que estiver me assistindo aqui for homem e tiver um problema com tabagismo ou com alcoolismo, você não tem como estar presente para sua família. Não tem como.
Você já, mesmo que você esteja dentro de casa, você já abandonou emocionalmente os seus. Então só tem um jeito de você resolver isso. É saindo do vício. Então a minha recomendação fortíssima é que você vá procurar um grupo de apoio mútuo. O Alcoólicos Anônimos ou o Narcóticos Anônimos ou os Fumadores Compulsivos Anônimos. Acho que é Fumadores Anônimos, tá? Só tem esse jeito. É você encontrar o caminho espiritual para sair do vício, tá? O vício, ele é uma consequência em 100% dos casos, tá? O vício é uma consequência da mente egóica no comando das nossas vidas. Se você vive uma vida de vício, é o seu ego que está comandando a sua vida, tá? Né? Então, o nosso trabalho aqui, na jornada de cura da criança interior, é libertar a sua... Não vou falar libertar, porque eu acho... É livrar você do sistema de pensamento do ego. É libertar. Libertar você do sistema de pensamento do ego. O ego não vai mais comandar a sua vida. Depois de 365 exercícios de um curso em milagres, o ego não tem mais como comandar a sua vida. Talvez ainda tivesse, mas agora com o trabalho da criança interior não vai mais ter como. No final do ano ele já não comanda mais. Ah, Jaque, então você está dizendo que a partir de 2024 a minha vida vai ser perfeita? Não, gente, eu não tenho uma vida perfeita. A minha vida é normal como a vida de qualquer pessoa, né? Com desafios diários. Mas o meu ego não comanda mais a minha vida. O meu ego, ele pula na minha frente em alguns momentos. E eu faço algumas M's, tá? Mas eu imediatamente eu dou um passo para trás e falo assim, peraí. O que o amor gostaria que eu fizesse? O que o meu ser real me propõe fazer aqui? Qual é a atitude? Eu volto para mim. Eu volto para mim e eu me volto para mim. Vocês entendem? Né? Mas porque eu tô muito disposta a querer me ver, né? Defeitos e qualidades. Principalmente defeitos, né, gente? Porque qualidade é fácil da gente ver, né? Qualidade é fácil. Ah, ela é isso, ela é aquilo, que maravilha. Não, mas vamos olhar lá pra sombra. Vamos olhar lá pro que é feio. Vamos lá olhar pro egoísmo, né? Vamos olhar pro descuido com os outros, né? Vamos olhar pro que é feio, vamos olhar para os nossos defeitos de caráter efetivamente, tá? Então, Gilda, essa é a minha sugestão para você. Faça um trabalho de perdão sério para o seu pai, tá? Pode incluir esse noivo aí também, porque você me parece que tinha um investimento afetivo no noivo muito grande. Você era uma criança e ele tratava muito bem de você. Talvez até esse noivo, como você era pequeno, ele tenha sido um exemplo de figura parental positiva para você, masculina, quando você estava crescendo e você era muito pequenininha. Então, a sua decepção foi grande. Né? Você caiu do cavalo, como assim? O seu fulano que vinha aqui em casa era tratado como um rei, ele tem outra família em outro estado, como assim? Né? Muita decepção. Então faça um trabalho para o seu pai, faça um trabalho aí para o seu fulano, ninguém precisa saber disso, isso é um assunto entre você e Deus. Minha sugestão é que você não toque sobre esse assunto com a sua irmã, isso seria doloroso para ela tem o marido dela, ela tem as filhas dela, se ela é feliz, se ela não é, problema dela, não é seu. Né? Você que está na jornada de cura, né? Então faça com você mesma, entregue esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, essa decepção, esse sentimento de abandono e de traição nas mãos do Divino Espírito Santo, pede para ele limpar da sua mente, pede pelo milagre, pede pela correção da sua mente. E quando você estiver olhando para os homens e estiver pensando coisas ruins, homem não presta mesmo, né? Olha só o que o cara tá fazendo. Meu Divino Espírito Santo, por favor, corrija a minha mente. Meu Divino Espírito Santo, por favor, veja os homens através de mim. Olhe através de mim para os homens, que eu possa ver os homens através dos olhos do amor, que eu possa ver os homens através dos teus olhos, que eu possa ver os homens através dos olhos crísticos, dos olhos do amor, dos olhos da compaixão, dos olhos do perdão. Tá bom? E aí, pra gente completar aqui, a Renata colocou, tá? A Renata, e aí o conselho da Renata já veio com o conselho da Gilda, né? É o mesmo.
A Renata, a história da calcinha vermelha, ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, assista, por favor. Temos 2 histórias muito importantes. Jaque, muito obrigada. Hoje eu entendo a minha mãe. Aí o emoji chorando. Ela era uma pessoa completamente apaixonada pelo meu pai, que a traía descaradamente. Né? Então, seu pai traía a sua mãe, abrindo nela a ferida de traição que ela tinha com o pai dela. A ferida original é da sua mãe com o pai dela, o seu avô, tá? Provavelmente o seu avô deve ter traído a sua avó compulsivamente, descaradamente, tá? Porque antigamente era isso que se achava. Traição masculina era uma coisa muito normal, aceitável, até desejável, né? Inclusive tem mulheres que até hoje acham bom que os seus homens as traiam. Não, porque aí ele me deixa em paz, deixa ele, vai lá cuidar da vida dele, eu tô cuidando da minha. Desde que ele não me deixe faltar nada em casa, é a máxima. Ele pode sair com quem ele quiser. Tem mulheres que pensam isso, tá? Então ela era completamente apaixonada, ela era completamente emocionalmente dependente do seu pai, tá? Eu não vou brigar com você com a palavra apaixonada, porque paixão já pressupõe doença, né? Quando a gente tá apaixonada, a gente tá doente. É isso, essa é a verdade. A gente tá doente, a gente tá num estado alterado de consciência. Esse é o fato, tá? Ela descobriu que ele tinha outra mulher e que teve 2 outras filhas com essa mulher. Olha só, olha isso. Olha a ferida da traição aqui. Olha a ferida do abandono. Não conheço as minhas irmãs por parte de pai. Uhul. Minha mãe até hoje, aos 74 anos, não se curou da ferida da traição. Beijos no seu coração. A sua mãe não se curou porque ela não foi buscar ajuda. Porque ela quer continuar na vítima. Essa que é a verdade. Ah, minha vida, ele acabou com a minha vida porque ele me traiu e ele teve 2 filhas fora do casamento. Qual é a lição que Deus quer que nós aprendamos com a ferida da traição? Qual é? Então, sua mãe está fazendo uma escolha, ela quer continuar na vítima. Ok, é direito dela, ela pode ficar por algumas próximas encarnações. Tá? Mas não pense que isso tem a ver com amor. Não tem. Não tem. A traição nos casais, gente, ela tem tanta coisa envolvida. Tanta coisa por trás, tá? Que se a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que fazer uma live. E aí, pra gente fazer uma live, eu vou ter que estudar pra ver de que forma eu vou tratar isso dentro das nossas premissas de um curso em milagres, né? Porque o canal é sobre um curso em milagres, tá? Então, não se meta na história do seu pai com a sua mãe. Essa história não te pertence. Essa história é deles. Não dá pra saber se ela continua casada com ele. Me parece que sim. Porque já que você não conhece as suas 2 irmãs por parte de pai, me parece que ele não deixou a família original, que é a sua, né, a primeira família, para ir embora ficar com a outra, ou se casou com uma terceira pessoa, eu não sei. Entendeu? Mas se ela optou, vamos supor que ele ainda seja casado com ela, se ela optou por sair da traição e não terminar o casamento, essa também foi uma escolha dela, né? E aí, infelizmente, ela não aprendeu o que ela precisaria ter aprendido com a ferida da traição, com relação a essa situação com o seu pai, tá bom? Então, a grande questão é, você, Renata, não pode trazer essa ferida para você. Essa história pertence à sua mãe. Não é sua essa história, tá bom? Isso é muito importante que fique claro. Nós temos que deixar com os nossos pais o que é dos nossos pais, né? E nós precisamos fazer um ato de humildade muito grande, né? E isso que eu vou falar com vocês aqui tem a ver com o que eu aprendi estudando e participando de constelações familiares, né? Nós precisamos concordar humildemente com o destino dos nossos pais. Então, se a sua mãe, aos 74 anos, continua lá infeliz, se lamentando, porque não superou a traição do seu pai, que pena. É a história dela, não é a sua história. Tá? Nós temos que concordar humildemente, abaixar a cabeça e concordar que essas foram as escolhas que a sua mãe e o seu pai fizeram na vida deles. E que levaram a algumas consequências, tá bom? Hoje você é uma mulher adulta e tem o seu marido, né? Então, vamos lá. Eu vou ler um texto aqui, bem rapidinho,
do livro Jornada da Criança Ferida para o Abraço do Amor, do Paul Ferrini, tá? Não quero terminar o vídeo sem ler esse texto. Se congelar, eu acabo de ler e a gente fica só com o som, tá? A hegemonia da cabeça. Eu me sentir separado de você é apenas um sintoma de eu me sentir separado de mim mesmo. Eu estou na minha cabeça, no meu intelecto e no meu ego. E então eu vejo você como um objeto que se move para longe de mim ou na minha direção. E eu quero que você se mova de uma certa forma. E então toda a direção do meu ser e toda a minha atenção está do lado de fora, está externalizada, tá? Quando eu estou na minha cabeça, eu espero certos resultados. A minha felicidade depende de assegurar certos comportamentos de você, né? Então você tem que se comportar de uma determinada maneira para eu ser feliz. Isso acontece quando eu tô no ego, né? Eu sou como um general no campo de batalha, comandando as tropas, conduzindo infinitos encontros estratégicos. Abre aspas. Se isso acontecer, eu farei isso. Se aquilo acontecer, eu farei aquilo. Fecha aspas. Eu me torno atado aos meus pensamentos. Quando eu estou atado aos meus pensamentos, eu me esqueço do meu corpo. E eu me torno desenraizado. E então as minhas estratégias podem ser uma maravilha de ser vistas, mas elas são totalmente inefetivas para o alcance dos meus objetivos. Tá tudo acontecendo lá na minha cabeça, uma grande novela. Porque os meus objetivos são primariamente objetivos para o corpo, e é desse corpo que eu desse corpo que eu me desconectei, tá? Eu me desconectei do meu corpo, é disso que ele tá falando. Eu tô apenas na minha cabeça, tá? E aí ele vai falar de como a gente resolve isso. Quando eu permaneço no meu coração, algo além acontece. Eu alcanço você através de mim mesmo, e isso é uma extensão. Se você se mover para longe, eu não me sentirei abandonado. Eu simplesmente sinto o seu medo e honro a sua necessidade de estabelecer limites comigo, né? Na sua relação comigo. O meu amor por você emana do meu amor por mim mesmo, né? Então ele emana. E o meu amor por mim mesmo já está completo, já está preenchido, já está cheio, né? O meu amor, ele não precisa que você o encha, né? A minha taça já está cheia, eu não preciso de você para encher a minha taça de amor, tá? O tipo de amor que precisa ser preenchido é o amor desse general, né? Dessa figura que ele tá chamando de general, que tá no ego e que tá no intelecto, né? Ele precisa de resultados. A sua necessidade de resultados externos vem de uma consciência de falta, tá? Na nossa live hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Ele diz: eu não serei feliz a menos que isso ou aquilo aconteçam. Ele diz: a minha felicidade é condicional. Ela é contingente, ela depende da forma como você irá responder à minha pessoa. E isto é um vazio que busca ser preenchido. É um buraco dentro do meu peito, né? E do seu. Por isso que a gente vai para os vícios, né? Não é que esse general, ele não sinta. Ele sente.
Mas uma vez que ele se desconectou dos seus próprios sentimentos, ele não sabe o que ou como ele sente. Ele não sabe o que ele sente, nem como ele se sente. A única forma que ele pode experienciar os seus sentimentos é através dos outros. Olha que loucura. Ele se desconectou de si mesmo, ele se desconectou do momento presente, então ele não está no corpo, ele está na cabeça. Então ele só pode acessar os próprios sentimentos através dos outros. Sentir, para esse general, é inconsciente. É o instinto dele, é a sexualidade dele. E é impessoal para ele. Então, ele não assume responsabilidade por isso, né? Ele tá falando aqui nomeadamente dos homens, tá? Vocês lembram do texto que eu li anteontem. Para que os sentimentos aconteçam para ele, ele... ele só sente, né, que os sentimentos acontecem para ele quando ele está se relacionando com alguém mais. A mulher, né, ou no caso um homem, se no caso esse general for uma mulher, mas ele está primariamente tratando esse general como um homem. Então, a mulher, ela arrasta ele para fora e ela vira ele pelo avesso. Os sentimentos, então, entram em erupção, mas ele sente que ela é a responsável pelos sentimentos dele. Não. Ao projetar os seus sentimentos, o general vive uma vida, entre aspas, encantada. Para todos, ele parece ter essa vida acertada, né? Tudo na sua vida está gerenciado. Até mesmo o que não está gerenciado é arrumado de forma que pareça estar sendo gerenciado. Enquanto isso, dentro do coração do general está a dor e a autocrítica. Ao externalizar os seus sentimentos, ele não está... ao levar os sentimentos, né, para o lado de fora, ele não está dando conta de atender às suas próprias necessidades. Claro, ele está buscando atender às necessidades de alguma outra pessoa. Mas aqui está ele, este homem forte, ou mulher, e ele é totalmente dependente dos outros para que estes atendam às suas próprias necessidades. Sinal vermelho. Os meninos estão sempre praticando ser generais, mas quando eles finalmente se tornam generais, eles se esquecem como é ser meninos. Eles se esquecem de chorar e de sentir as suas próprias dores. Interessantemente, quando a armadura deles quebra e as lágrimas começam a fluir, ou melhor, quando a armadura dele quebra e as lágrimas começam a fluir, o general desaponta uma porção de pessoas. Ele vê que ele não será capaz de carregá-las mais e então ele se afasta delas. O que nós falamos do abandono e da traição e do alcoolismo. Ele encontra outros generais, para que o carreguem, né? Talvez uns poucos realmente o amem e então permaneçam segurando na sua mão. Mas, no caso de que isso não aconteça, então esse general chorará sozinho. E esse texto é um texto maravilhoso para o sexo masculino, para os homens que estiverem me assistindo aqui, tá? Lembrando que os homens estão muito, 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 muito feridos por essa programação egóica do mundo, tá, meus amores? Então, eu tenho que ir, já tô na minha hora, encerro o vídeo aqui. Vejo vocês hoje à noite às 20 horas na nossa live. O tema ainda é surpresa, eu vou publicar o post no Instagram, tipo umas 7h50. Tá bom? Aguardo todos vocês aqui. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos às 20 horas. Até mais.